Bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a paciência, que é algo que muitos têm de mais e a maioria tem de menos, né? Eu vou falar que hoje, sei lá, eu devo ter uns 60% de paciência, mas já fui da galera que teve de menos, assim. E também varia muito. Tem dias que eu tenho de menos, tem dias que eu tenho de mais, depende da situação. Mas o processo de autoconhecimento vai ajudando a gente a entender algumas coisas e ajudando a gente a se relacionar melhor com a tal da paciência, com a tal da calma. Mas eu vou contar pra vocês uma historinha minha até, em relação à paciência. Eu sempre fui uma pessoa que conversou muito com Deus, né? Que sempre pediu coisas pro universo. Agradeço muito também, mas também peço muito. E sempre nas minhas orações eu falava: Deus, dá-me paciência. E todos os dias eu pedia a Deus, dá-me paciência. E todos os dias vinham situações que me tiravam a paciência. E eu continuava pedindo paciência e vinha mais situações que me tiravam a paciência. Aí até que um dia eu falei assim: caramba! Eu peço paciência todo dia e todo dia vem uma situação que me tira a paciência, que me deixa assim. Até que vem um clique aqui, um estalo. Se a gente for ver bem, a paciência é o quê? A paciência é uma habilidade. E pra gente conquistar, criar habilidades, a gente precisa fazer o quê? Treiná-las. Uma pessoa que quer dançar muito bem, o que ela tem que fazer? Treinar a habilidade da dança. Uma pessoa que quer falar inglês fluente tem que fazer o quê? Treinar o inglês, treinar falar inglês. Uma pessoa que quer ser paciente tem que treinar o quê? A paciência. E a gente treina como? Com situações que façam a gente ter paciência ou que tirem a nossa paciência para que a gente possa colocá-la em ação. Só que demorou muito para eu perceber isso, muitos anos, inclusive. Então eu seguia nessa de pedir paciência, até que chegou uma hora que eu parei de pedir paciência, porque eu percebi que quanto mais paciência eu pedisse, Deus ia falar assim: tá bom, você quer ter mais ainda? Então toma essa situação aqui para você treinar, vai, treina aí sua paciência. Então eu parei de pedir. E da mesma forma que eu parei de pedir para ter a paciência, eu comecei a analisar o meu sentimento em relação à paciência. Quais eram os gatilhos dentro de mim que me faziam perder a paciência? Porque a falta de paciência está muito relacionada a gente, né? Muito mais a nós do que ao outro. A gente perde a paciência com alguém ou com uma situação porque a gente não sabe lidar direito com aquela situação. Ou a gente não tá sabendo lidar com os nossos sentimentos em relação àquilo. E tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender mesmo, só que a gente não pode ficar sofrendo. Paciência, para mim, era uma coisa que faltava muito. Tanto que até hoje, né, minha mãe, meu pai, eles ainda falam: você é muito impaciente. Eu falei: não, calma, essa aí é outra Juliana, essa daí já foi. Obviamente que eu tenho momentos que eu ainda sou muito impaciente, normal, né, somos seres humanos. Mas eu tento melhorar sempre. E eles até brincam: não, é verdade, você melhorou e tal. Mas porque eu parei de ficar lutando tanto com essa tal da paciência. Existem algumas técnicas, algumas coisas que ajudam a gente a treinar a nossa paciência. Quando a gente olha para a paciência de uma forma mais consciente, quando a gente tira ela do piloto automático, fica muito mais fácil controlar ela dentro da gente. Ou melhor, é mais fácil controlar a falta de paciência dentro da gente. E a gente transformar isso em paciência. E a paciência, às vezes, não é só relacionada ao outro, né? Também muito relacionada a gente, às nossas expectativas. Então, muitas vezes a gente coloca um objetivo, né? A gente quer tal coisa. E durante a jornada a gente fica o quê? Impaciente, ansioso. Por quê? Porque a gente não organiza as nossas ideias. Então, uma forma de ajudar a ter mais paciência relacionada aos nossos objetivos é organizar as nossas ideias,
planejar as nossas ideias, deixar muito nítido para o nosso cérebro que para a gente alcançar aquilo que a gente quer, algumas etapas precisam ser concluídas antes. Então, quando está muito claro, é muito mais fácil ter paciência e esperar chegar, que nem fazer um bolo. Se você não esperar todo o processo do bolo, fazer a massa, colocar na forma, colocar no forno, assar, né? Você vai comer o bolo cru. Só que tá tão nítido na nossa mente que precisa desse processo que tá ok esperar ali a meia hora, 40 minutos. Só que por que a gente não faz isso com os nossos objetivos, com o que a gente quer? Então, a organização de ideias é algo que vai te ajudar muito a você ter mais paciência com os seus processos, com os seus objetivos e com a realização dos seus sonhos. Agora, a paciência, vamos falar um pouco da paciência que os outros tiram da gente, né? Porque a gente acha que os outros tiram da gente, mas ninguém tem poder de nada com a gente. Somos nós mesmos que nos permitimos ficar nessa situação. Então, quando tem situações, quando tem pessoas que conseguem mexer dessa forma com a gente, existem também algumas técnicas, algumas coisas que podem nos ajudar. Como, por exemplo, a meditação. Quando você para de pensar, a sua mente fica ali saturada, você consegue focar, você consegue organizar a sua mente, consegue organizar os seus sentimentos e consegue ter mais paciência. Exercícios de respiração, existem vários que ajudam a gente a manter a calma, a ter mais calma. E o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe quais são os gatilhos que nos desestabilizam, mais fácil vai ser praticar a paciência, ter a paciência, porque a gente vai saber ali o que dói dentro da gente, que faz a gente perder, né, a nossa calma, que faz a gente ficar nervoso. Então, o processo de autoconhecimento é fundamental para isso. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você se conhece, mais você vai conseguir lidar com seus sentimentos e conseguir lidar com as situações. Uma pessoa que te irrita, não é porque a pessoa é irritante, chata, é porque ela tem algum poderzinho aí dentro de você, tem algo aí aberto dentro de você que faz com que ela te irrite. E o que é? O que você tá deixando aberto aí para ela ter esse poder de te irritar? Então, tem mais a ver com você do que com ela propriamente dito. Se a gente for analisar a fundo mesmo, ela só é uma peça que não deveria ter tanto poder assim em cima da gente. Mas todo mundo tem alguém que tira do sério, todo mundo tem uma situação que tira do sério. É normal, faz parte do nosso processo de evolução. Mas quando a gente tem consciência disso, a gente consegue trabalhar isso melhor para quê? Para que a gente evolua. Para que a gente faça o que a gente veio fazer aqui, evoluir. Engraçado que eu tô gravando esse episódio falando sobre paciência e o meu notebook tava aqui, fazendo um barulhinho, eu não sei nem se apareceu no áudio ainda. E aí eu tava aqui, meu Deus, esse computador, prestes a tirar minha paciência, mas não, eu respirei fundo, porque eu estou falando de paciência, é algo tão valioso e uma coisinha assim não pode me desestabilizar. Então, pensa nas pequenas coisinhas que às vezes te irrita, te deixa assim, sem paciência, para você conseguir também trabalhar isso dentro de você, tá bom? Esse foi mais um episódio do Sua Manhã Mais Positiva. Eu espero que você tenha um dia incrível, com muita paciência, treinada, que você consiga ter esse processo de autoconhecimento aí dentro de você, tá bom? Um beijo, fiquem todos muito bem.